Graça e paz seja multiplicada em vossas vidas. Espero que vocês estejam felizes. O apóstolo Paulo diz que ser feliz é um aprendizado. Então espero que você esteja aprendendo a ser feliz, apesar dos pesares. Quem está com a sua Bíblia, irmãos, na mão? Cadê as Bíblias? Levante a Bíblia, irmão. Cadê as Bíblias? Tem muita gente sem Bíblia. Para que você vem na igreja, irmão? Nós vamos falar com o pastor e vamos fazer uma campanha e vamos comprar Bíblias. Nós precisamos ter as nossas Bíblias. Não é verdade? Como o pastor Leonel já diz, estou percorrendo o território nacional, o país do Brasil, em uma bicicleta. Saí em 2017 e já me encontrei com muita coisa no caminho, muita coisa boa e muita coisa triste, né? Lamentavelmente existe. Nós, os batistas, em certas regiões estamos experimentando um declínio espiritual sem precedentes, muito grande. Muitos dos nossos irmãos se tornaram frequentadores de templos, mas o relacionamento com Deus acontece quando nós oramos e lemos a Bíblia. Não acontece por você frequentar o templo, sabe? Você já ouviu falar da analogia do pássaro? Ouviu? O que o pássaro precisa para ele voar? As duas asas, não é verdade? Se o pássaro tiver uma asa quebrada, o que acontece com ele? Ele voa. A vida do cristão é bem similar a isso. O servo de Deus precisa de dois pilares importantes para viver, para experimentar a plenitude da vida. Ele precisa da oração e da leitura da palavra. Sem isto, não existe cristianismo. Você pode até cumprir há muitos anos com o ritual de frequentar o templo, mas você não tem um relacionamento com Deus. Porque ele acontece quando nós oramos e lemos a palavra. Só assim. Irmão, a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é luz para os nossos caminhos. Nós precisamos dessa luz. Alguém que não lê a Bíblia, literalmente anda na escuridão. Sabe? É uma tristeza, e não ao contrário, o mundo influenciar a igreja. Mas hoje, para desgosto nosso e tristeza, acontece ao contrário, com muita frequência e facilidade. Teve um estudo no Brasil que constatou que cada um de nós que moramos aqui no território brasileiro passa em média 5 horas neste negócio aqui. 5 horas em média. Existem pessoas exageradas que passam 10 horas, outras 15. Se o dia tivesse 35 horas, passavam sem reclamar. Agora, orar e ler a palavra, meia hora que seja, tem uma dificuldade tremenda. A palavra de Deus é um manual para as nossas vidas. Ela nos ensina a melhor forma de viver. A palavra de Deus nos ensina a forma mais nobre de nós sofrermos. A Bíblia nos ensina a forma mais confortável de nós morrermos, porque nós morremos na esperança de que vamos reinar para todo sempre com o Senhor Jesus. Mas quantos de nós investem tempo na Bíblia? Quantos dos que estão aqui presentes fazem anos
que frequentam os templos e que dizem que entregaram a vida para Deus e já leram a Bíblia quantas vezes ela toda? Talvez, para a tristeza nossa, se alguém pedisse que você levantasse a mão, você que congrega há 15 anos, 20 anos, 10 anos, talvez você não leu a Bíblia nem sequer uma vez. E sabe o que é triste? Nós não temos nem projeto de lê-la. Agora temos séries no Netflix lá gravadas para assistirmos. O Flamengo é uma religião. Nós assistimos todos os domingos. Sabe? A palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Dentro dos nossos templos, se estão vendo heresias nunca antes vistas. Pessoas que entendem de uma forma, acham de uma forma, e aí vão seguindo os agismos. Porque as pessoas não leem a Bíblia, aí elas acham, sabe? É triste. Nós estamos deteriorando. A oração é a outra asa do pássaro. Quando são os cultos de oração nas nossas igrejas, dá vontade de chorar. Geralmente, 99% das vezes, nós temos o 10% da igreja que ora, e sempre são as mesmas pessoas. Certamente, o resto da igreja não precisa de oração. Mas, Jesus, se você for ver a vida de Jesus, um dia, se você se interessar em ler a Bíblia, você lê o Novo Testamento, e você percebe que a prioridade de Jesus era a oração. Antes de fazer qualquer coisa, ele orava. Mas talvez nós não precisamos. Muitos de nós, acredito firmemente, temos uma interpretação de um Deus errado. Achamos que Deus, de repente, é uma espécie de garçonete que está lá em cima no céu com uma bandeja, esperando que nós façamos os nossos pedidos. A gente se lembra de Deus apenas quando precisa. Senhor, eu preciso. Senhor, me ajude. Acabamos utilizando a Deus como uma bengala. Existe uma teologia moderna que prega um Deus servo do homem, sabe? Mas isto não é verdade. É o contrário. Somos nós que somos servos do Senhor. A palavra de Deus diz: em primeiro lugar, buscai o reino, e todas as outras coisas necessárias vos serão acrescentadas. Mas, em primeiro lugar, você está lembrado, é o reino. Você busca a Deus quando você acorda todos os dias. Qual é a sua primeira motivação? Olhar o telefone? Assistir o jornal? Comer? Qual é a sua primeira atitude? Pois é, a Bíblia diz em primeiro lugar Deus e depois o resto. Mas essa tabela na nossa vida, na vida de muitos, está virada ao contrário. Em primeiro lugar é o meu trabalho, a minha família, os meus projetos, e a lista sigue. Em último lugar, e se sobrar tempo, Deus. Se não sobrar tempo, Deus entende que eu sou uma pessoa ocupada, e que se eu não trabalhar, não como, minha família não come, todos aqueles argumentos que nós temos. E até alguns deles são válidos. Mas quem está pagando o alto preço somos nós. Apenas nós. A palavra de Deus diz, no último capítulo da carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz, no versículo 7 e 8, não vos enganeis, de Deus ninguém zomba. Tudo aquilo que vocês plantarem, certamente vocês colherão. Se plantarem no território da carne vocês colherão a morte. Se plantarem no território do Espírito vocês hão de colher a vida eterna. Não sei aonde que você vem plantando. Eu não sei, mas você sabe. Pois é, daí nós iremos colher. Aí não adianta reclamar, se entristecer, espernear, não. É algo que nós plantamos. Muitos de nós, quando vêm as lutas, as dificuldades, paramos de ir na igreja, ficamos fraquinhos lá no cantinho, só chorando.
magoados, desesperados, vazios. Sabe por quê? A Bíblia diz que a casa edificada na areia, e qualquer ventinho, ela cai. Mas a casa edificada na rocha, você pode bater a tempestade, pode vir dificuldade, ela permanece. Aonde você está edificando a sua casa? Não existe intimidade com Deus e superficialidade na Bíblia. Isso é uma lenda, mas não é verdade, é lenda. Quem diz ter uma intimidade com Deus, ora e lê a Bíblia todos os dias. Você que é pai, você que é mãe, já pensou se seu filho apenas se relacionasse com você aos domingos? Ou quando precisa de alguma coisa? Pai, eu preciso R$50, me empresta. Filho, eu não tenho, mas senta que eu quero conversar com você. Não, pai, não tenho tempo agora não, não posso. Como você se sentiria? Usado? Pois é. Os dias mais vigorosos da igreja, você pode ver na Bíblia, foram quando a igreja conseguiu harmonizar a oração e a leitura da palavra. Sem isto, não existe igreja. Nós podemos trocar um nome ali na frente, colocamos farmácia, batista, supermercado, mas não igreja. Uma igreja é aquela que ora, é aquela que medita na palavra e, em consequência, obedece a mesma. Sabe? Uma igreja forte, ela caminha de joelhos, irmãos. Talvez muitos de nós temos tudo o que queremos, mas não o que precisamos. O que precisamos é de Deus. Aquele que está com a sua Bíblia na mão, tenha a gentileza de abri-la em Lucas 13. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo o Dr. Lucas, capítulo 13, 11, 12 e 13. Amém, irmãos? Lucas 13, do 6 até o 9. A palavra do Senhor diz assim: Em seguida, Jesus lhes propôs a seguinte parábola. Certo homem possuía uma figueira, cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou, nem ao menos um. E por isso recomendou ao vinicultor: Este é o terceiro dia que venho buscar os frutos desta figueira e não os acho. Sendo assim, podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a boa terra? O vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixa ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e adubando-a. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem. Caso contrário, mandarás cortá-la. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Altíssimo Deus, nós te louvamos, ó Deus, e te damos graças por essa hora estarmos aqui, nesse lugar, com os teus filhos. Ó Deus, te pedimos perdão pelas nossas falhas. Nós somos pecadores e o Senhor sabe que não somos fracos. Mas rogamos a Ti, ó Deus, que tenhas misericórdia de nós. Nos ajuda. Convida-nos, ó Deus, com um espírito obediente à Tua palavra. Que a mesma possa achar abrigo em nossos corações. Não permitas, ó Deus, que nos desviemos da Tua vontade. Que Teu Santo Espírito venha nos constranger nesta noite, para que nós possamos compreender que os dias se aproximam. Ó Deus, nos ajuda a poder compreender. Que Teu Santo Espírito fique à vontade neste lugar. Nós oramos no nome de Jesus. Amém? Irmãos, pode se assentar? Oi. Jesus era um homem simples. Ele falava para um povo simples.
Irmãos, Jesus era um homem simples, falava para um povo simples, de uma forma muito simples. E ele se utilizava com muita frequência de comparações, de alegorias. Ele se utilizava de parábolas, para que o povo tivesse um maior aproveitamento daquilo que ele estava tentando transmitir-lhes, sabe? E neste caso ele se faz mais uma vez utilidade desta ferramenta. E ele pega uma planta e começa a contar uma história para eles. Diz: tinha um certo homem que tinha uma figueira. E aí diz que aquela planta, nós podemos ler no texto. Pode olhar para o texto, irmão? Conseguiu? Certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não achou nem ao menos um. Por que você se achegaria até uma planta para buscar fruto nela? Se a planta estiver sem nenhuma folha nos galhos, você se achegaria para pegar fruto nela? Não. No mínimo ela deve de ter o quê? Folhas, deve estar frondosa, bonita. É verdade? E neste caso nós acreditamos que aquela árvore estaria verde, frondosa, e aparentaria ter muita vida. De longe, muitos frutos. Só que aquela pessoa vai e chega perto daquela planta. Ela vê de longe e diz: poxa, aquele pé de acerola deve ter umas acerolas boas, vou pegar lá. Só que quando chega perto do pé de acerola, ele percebe que aquele pé não tinha nada além de uma aparência. Só tinha folhas. Quando chegou perto dele, percebeu que era apenas folhas. Tinha o quê? Uma aparência bonita. Mas só tinha isso. Alguns que congregam dentro das nossas igrejas também se parecem muito com aquela árvore. Tem uma aparência boa. Parecem crentes. Carregam uma Bíblia. Alguns, nem todos. Vestem uma camisa da moda, uma calça da hora, uns tênis legais. Cumprimentam os irmãos com a paz do Senhor. Salve, minha irmã. Mas, quando nós começamos a conviver mais de perto com aquelas pessoas, nós percebemos que os frutos do Espírito Santo passam muito longe delas. A bondade, a longanimidade, o amor, a paciência, sabe? Entre tantos outros. Aí, a palavra de Deus diz: recomendou ao vinicultor: este é o terceiro ano que venho buscar os frutos desta figueira e não acho nenhum. Corta ela. Para que está ainda ocupando inutilmente a boa terra? Tire ela, vamos colocar algo que dê a fruto. E tem alguém que intercede por aquela planta. Diz: não a cortes ainda não, Senhor. Eu vou cuidar dessa planta. Vou regar ela, vou adubar ela. Caso não venha a dar frutos, aí fica a critério do Senhor. Quem sabe nós temos alguém que está orando por nós, está jogando um adubo em nós, uma aguinha, de vez em quando dá uma podada em nós que dói, no intuito de que nós venhamos a dar frutos que permaneçam. Quem sabe você tem alguém que está intercedendo por você. Irmãos, nós temos mais algumas coisas para conversar nesta noite. Eu queria, você como um bom batista que é, você já leu a Bíblia várias vezes, você deve saber de cor o que diz em João 12, no versículo 24. Sabe o que diz? Não sabe? Então abra a sua Bíblia, irmão. A palavra de Deus em João 12, no versículo 24 diz: se um grão de trigo ele cair na terra e ele não morrer, ele não dá frutos.
Porém, se este grão morrer, dará muitos frutos. Então nós aqui podemos ver muito claramente aquela palavra que se escuta sempre dentro das igrejas. Morreu para o mundo e agora vive para Deus. Aquilo que Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20. Eu já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual nos amou e se entregou a si mesmo por todos nós. Você está dizendo uma coisa muito simples. Você está dizendo que dinheiro, status, fama, poder, todas essas coisas que atraem as pessoas que não têm Jesus no coração, não interessam mais a você. Você está dizendo que agora vê a vida através dos olhos de Jesus. É isso de simples. Mas veja bem, se você morreu de fato para o mundo, você está dando frutos, não é verdade? Se você ainda não morreu para o mundo, certamente você não tem como dar frutos, né? Isso é muito claro, o Evangelho não tem mistério, não. É simples. Se você morreu, está dando frutos. Se você não morreu, não tem como você dar frutos, né? Agora veja bem, na Bíblia, você pode achar esta palavra em João 3. Chegou um jovem para Jesus. Aquele jovem conhecia muito bem as Escrituras, ia no templo com muita frequência. A vida dele, provavelmente, financeiramente estava resolvida. Era um homem muito respeitado. E ele chegou para Jesus em uma certa, e chegou de noite, porque se preocupava muito com o que as pessoas pensavam dele. E chegou para Jesus e começou a bajular o mestre. Às vezes nós nos utilizamos destas malandragens também. Fazemos com o pastor, fazemos com as nossas esposas, fazemos com os nossos filhos, com os nossos amigos. Começamos a bajular a pessoa. Dizemos: como você é bonito, como você é bom. Poxa, eu nem sei por que eu gosto tanto de você. E aí a pessoa começa a se encher. E aí ela ficou distraída, aí você pega o que você quer e sai andando. E esse jovem Nicodemos foi lá e pensou que poderia fazer a mesma coisa com Jesus. Pensou que poderia manipulá-lo. E começou a bajulá-lo. Disse: mestre, o Senhor é fantástico. As coisas que o Senhor faz, só as pode fazer alguém que vem de Deus. E nós podemos enganar. A todas as pessoas que nós conhecemos, podemos enganá-las, ludibriá-las muito facilmente. Mas a Jesus ninguém pode, porque Ele vê aqui dentro nosso. Ele olhou para aquele jovem e disse: Nicodemos, Nicodemos, na verdade eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus sabia o que estava afligindo aquele homem. E aquele homem pensou que poderia manipulá-lo para saber aquilo que ele estava querendo. Mas Jesus não permitiu. Jesus logo cortou e disse: é assim, meu filho. Nicodemos conhecia as Escrituras? Sim, era doutor da lei. Nicodemos frequentava o templo? Sim. Nicodemos era um homem respeitado? Muito. Era um homem com posses? Sim. Ele ia para o céu? Não. Jesus diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, se você nasceu de novo, você está dando frutos. Se você não nasceu de novo, você não morreu para o mundo, não tem como você dar frutos. E se você não morreu para o mundo e hoje acabassem os seus dias, você está ciente que estaria indo para o inferno. Você sabe, né? Que o templo não vai lhe salvar. Conhecer as Escrituras não vai lhe salvar. A palavra de Deus diz que nós vamos para o céu por ouvir a palavra. É verdade? Não. A palavra de Deus diz que nós vamos para o céu por obedecer ela, não por ouvi-la. Nós vamos por obedecer a ela.
E você, já fez uma introspectiva? Será que você vai para o céu? Ou para onde você vai, se hoje acabasse os seus dias? Vou fazer uma ilustração bem simples para você. Vamos imaginar que nós temos um pé de manga aqui do lado. E nós vamos até o quintal e pegamos um caroço lá no chão. Pegamos um caroço de manga e trazemos e guardamos dentro do armário do nosso quarto. Vai acontecer alguma coisa com aquele caroço? Vai? Não. No máximo, se passar muitos anos, ele pode se apodrecer. Se você pegar aquele mesmo caroço, fizer um buraco no chão, na terra, e plantar ele, e de vez em quando você jogar uma aguinha, e ele vier a morrer, de fato e de verdade, em breve você vai chupar muitas mangas e vai fazer muito suco. Mas ele precisa de morrer. Se ele morrer, você vai usufruir dos frutos. Será que você morreu para o mundo? Faça uma introspectiva, pois isto vai ter consequências eternas. Diz que naquele dia haverá muitas surpresas. O que é ser igreja para você? Será que é apenas vir neste lugar e falar amém, e glória a Deus, e aleluia, e vamos que vamos? O que é ser igreja? Está funcionando? Não? Muito bem. Então, irmãos, veja bem. Eu sou um jovem que nasci no Uruguai. Nasci num país pequeno, sabe? Num país pequeno. E nasci numa família pobre, para piorar a situação. Mas não pobre de não ter dinheiro para comprar uma camisa no shopping. Nasci numa família pobre, da gente não ter para comer. E meus pais se separaram. Foram embora. Aí nós fomos abandonados. E uma família me adotou. Uma família que tem muito dinheiro. Sabe? Inclusive tem empresas aqui no Brasil. Mas naquele tempo, antes deles me adoptarem, eu passei por momentos bem difíceis. Trabalhava para os meus vizinhos, sabe? E muitas das vezes eu juntava aquele pão duro, sabe, que fica nas casas que você não come mais. Aquele pão que fica seco, você aperta ele e ele vira farinha. E bebia água. Aí bebia bastante água e eu ficava barrigudo. Parecia que estava gordo, mas não estava gordo não, estava inchado. Comia pão e bebia água. Eu pedia aquele pão dos vizinhos, dizia que ia dar para as galinhas, mas eu não dava para as galinhas não, comia eu. As galinhas faziam jejum e eu comia o pão das galinhas. Mas aí eu comecei a me virar e trabalhava para os vizinhos. Trabalhava um pouquinho para um, outro pouquinho para outro. E aí conheci uma família. Eu morava bem numa divisa, sabe, irmão? Morava numa rua que dividia um bairro nobre, de classe meia alta, e um bairro subúrbio, que nós chamamos lá, que vocês chamam de favelas aqui. E aí conheci uma família que eles chegaram para mim e falaram: Andrés, você é um menino muito educado e trabalhador, nós queremos conhecer sua família. Eu disse: tudo bem, mas só tem um problema, eu não tenho família. Eles dizem: como assim? Você mora sozinho? Eu disse: é isso mesmo. Aí eles, no início, eles não acreditaram muito. Aí eles pediram o endereço, foram até onde eu morava e de fato constataram que eu morava sozinho. No dia seguinte, eu fui trabalhar. Normalmente eles me chamaram e disseram: Andrés, queremos conversar com você. Eu disse: pois não. Eles dizem:
nós estivemos deliberando com a nossa família e queríamos te adotar como nosso filho. Você aceita? Ele diz: olhei para um lado e vi uns 4 carros na garagem. Olhei para o outro lado e vi uma piscina gigante. Aí eu disse: é claro que eu quero ser seu filho. Aí ele disse: vai lá na sua casa, Andrés, pegue a sua roupa e vem morar com a gente. Eu disse: nada disso, vida nova, tudo novo, vamos comprar a roupa nova também. E aí a minha vida mudou, materialmente falando. Eu passei de comer pão duro e beber água a comer sushi, caviar nos melhores restaurantes. Tinha um motorista particular que a única tarefa dele exclusiva era me levar no colégio e me trazer. Colégios privados, tinha amigos filhos de políticos, sabe? Ia nas melhores praias de férias. E todas aquelas coisas que as pessoas que têm recursos financeiros podem se dar o luxo de ter. Mas a palavra de Deus diz que o homem tem um espaço no coração do tamanho da eternidade. Eclesiastes 3, o verso 11. Um espaço, um vazio no coração. E todos nós o temos, pois a Bíblia está falando. E a Bíblia é a verdade. Pode ver isso em João 17, 17. A Bíblia é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E esse vazio, todos nós o temos. E naturalmente nós tentamos preenchê-los. Algumas pessoas com poder, outras com fama, outras com dinheiro, outras com conhecimento. E com tantas outras coisas. Eu já fui um desses. Já namorei um monte de meninas. Algumas bonitas, outras mais desprovidas de beleza. Já estudei bastante. Viajei. Inclusive cheguei a experimentar as drogas, tentando preencher aquele vazio. Mas a única pessoa que preenche o vazio no coração do homem chama-se Jesus Cristo. Não tem nada nem ninguém. Então, se você está tentando, pode parar, que não dá certo. Tem gente que acredita que quando tiver a esposa mais bonita da cidade, quando tiver 2 carros na casa, uma casa na praia, uma conta cheia de dinheiro, aí ela vai achar o sentido da vida. Besteira. A única pessoa que dá sentido para a vida do ser humano chama-se Jesus. E só Ele. E eu, nessas andanças, cheguei a experimentar as drogas, vim morar no Rio de Janeiro e conheci umas pessoas lá, namorei umas meninas e morava lá. Morava no coração do Rio. Todos os dias tinha uns jovens que eu me cruzava com eles. E eles andavam com uma camisa amarela que dizia: Jesus transforma. Esses meninos iam trabalhar e eu também. Quando eles iam para um lado, eles chegavam para o centro do Rio, eu saía. Aí eles falavam para mim: Jesus te ama. Eu falava: tá bom. Aí quando eu voltava de trabalhar, eles estavam indo embora. Aí eles falavam para mim: Jesus tem um plano para a sua vida. Eu falava: eu também. Aí todo dia eles martelavam, todo dia. Aí um dia nós começamos a pegar amizade. Eles eram muito chatos. Aí um dia eu falei para eles: rapaz, vocês não vão me deixar de perturbar, não? Aí eles disseram: nós queremos que você conheça o nosso projeto. Eu disse: pois está, vamos fazer um combinado aqui, rápido. Eu vou ir lá no projeto que vocês têm, só uma vez, mas vocês param de me encher a paciência. Está combinado? Ele: pois está bom, quando você for a gente para. Aí um dia me cruzei com eles, era um sábado, uma coisa assim. Ele disse: e aí? Não vai não? Bora, vamos lá. Aí eu fui lá com eles. Aí eles me mostraram os quartos, a cozinha e tudo mais. Aí acabou o tour dentro da unidade. E aí eu disse para ele: pois está, nós já combinamos. Agora vocês não me incomodam mais e a gente fica como bons vizinhos. Aí eles disseram: tá bom, nós combinamos, vamos cumprir com a nossa palavra. Mas antes queríamos te fazer uma pergunta: você tem problema com as drogas? Eu disse: não, tem não.
só fumo maconha. Ele diz: pois, maconha é uma droga. Ele diz: nada disso. Quando eu quiser eu paro. Não, diz, você precisa de Jesus. Eu diz: é mesmo? Ele: é. Cadê esse Jesus? Não, ele não está aqui não. Você só acha ele quando você ora e lê a Bíblia. Aí eu sempre fui um leitor dedicado. Eu disse para ele: bom, me dá uma Bíblia dessas que eu não tenho, que eu vou ler. E de fato eu li 2 vezes a Bíblia em 2 meses. Dá para ler a Bíblia, muito menos. Já li a Bíblia em 25 dias, toda. Então dá para ler, viu? Se você ler 4 capítulos por dia, 4 capítulos em meia hora da sua vida, você lê a Bíblia toda durante o ano, viu? Aí eu li a Bíblia, mas não li para me converter. Eu li para poder rebater com eles. Aí eles chegaram um dia e disseram: não, você está fazendo errado. A Bíblia é um livro espiritual. Você precisa, para ter discernimento, orar. E você não pode mentir para Deus, não. Você tem que falar a verdade. Aí eu falava para Deus: eu não acredito nessa doideira, essas pessoas estão doentes. Eu falava: se você existe, por que existe tanta maldade? Aí eu falava, tudo que eu tinha no meu coração eu falava. Aí chegou um tempo que Deus começou a trabalhar no meu coração. Eu orava, lia a Bíblia e chorava. Era a única coisa que eu fazia, todos os dias. Aí a gente acabou o relacionamento com uma menina que eu estava namorando no Rio. Aí fui lá e conversei com eles e disse: rapaz, eu quero ficar aqui com vocês. Aí ele: pois então, fique com a gente. Aí eu fiquei com eles. Eles começaram a me ensinar a Bíblia e a orar. E eu perguntava. Às vezes passavam 5 horas, pastores comigo, me ensinando. E nesse processo passei mais de 1 ano estudando a Bíblia e orando. Aí fui batizado no Rio de Janeiro, no acampamento batista. E fiquei como missionário da Junta de Missões Nacionais. Fiquei trabalhando. Durante esse tempo eu tinha prazer em fazer aquilo. Cuidava daqueles meninos, dava comida, dava roupa, cortava o cabelo, pregava para eles. E fazia com muita alegria. Chegou um dia que eu não tinha mais prazer em fazer aquilo. E eu percebi que Deus estava me chamando para outra obra, para outra empreitada. E comecei a orar e fui estudando o Brasil, estado por estado, minuciosamente. Consegui constatar as dificuldades políticas, financeiras, religiosas, que cada estado tem singularmente. E aí comecei a sair da Junta de Missões Nacionais, pedi para a nossa liderança orarem pela minha vida, me abençoarem, e saí. E comecei a fazer o trabalho que hoje eu estou fazendo. O nome do projeto é La Semilla de Mostaza, traduzido em português é a semente de mostarda. É uma outra analogia que Jesus faz para explicar. Semente de mostarda é algo bem diminuto, um pouco maior que um grão de açúcar. E ele faz esta analogia explicando que o reino de Deus começou como algo pequenininho. O evangelho começou como algo insignificante, irrisório. E cresceu de uma forma, a semente de mostarda depois que cresce se transforma numa árvore. O reino de Deus foi igual. Ele cresceu, tanto que alcançou nós hoje. E a nossa responsabilidade é alcançar os outros. Se nós não nos multiplicamos, nós vamos morrendo. Você sabe disso. Ou nós multiplicamos ou morremos. De fato, tem um censo que eu tenho nesse projeto ali que eu queria apresentar para você, mas lamentavelmente não deu. Mas este censo constatou que aqui no Brasil tem mais de 80 milhões de pessoas que dizem que morreram para o mundo e que hoje vivem para Deus. 80 milhões. Dentro desses 80 milhões, nós devemos estar contabilizados também. Sabe? Mas já que você diz que você morreu para o mundo, que você hoje é um discípulo do Senhor Jesus, a palavra de Deus, para nós que nos consideramos discípulos, diz: ide
imperativamente. Jesus não pergunta: você tem vontade, meu filho? Você tem tempo? Não. O Senhor é rei, é Senhor. Ele diz: ide e pregai o evangelho. Ide e fazei discípulos. Para todos nós que nos consideramos servos, filhos do Senhor Altíssimo. Mas veja bem, o que é fazer um discípulo? Você sabe o que é fazer um discípulo? Na Bíblia nós temos um manual. O que Jesus fez antes de escolher os 12 discípulos? Orou. Orava muito. O dia anterior de escolher eles, diz que orou e virou a noite, orando. Chegou o dia e Jesus foi lá e Deus Pai falou para ele: escolhe Judas, Mateus, João, tudo gente fina. E Jesus diz: não, Senhor, que esses caras? Não vale nada. Não. Jesus foi lá, obedeceu e pegou eles. Quem sabe você amanhã ora por um discípulo e Deus diz: escolhe aquela prostituta lá, meu filho. Não, que isso, meu Deus. Escolhe aquele cachaceiro lá. Não, isso aí não é de Deus, não. Esse aqui, não. Jesus não fez, apenas foi e obedeceu. Depois Jesus fez o que com aquelas pessoas, gente boa, todas eles? Ensinou as escrituras, orava com eles, ensinou eles a orar, levava eles no templo, comia com eles, chorava com eles, se afligia com eles, caminhava com eles. Isto é discipulado. Quantos discípulos você já fez? Desde que você congrega neste lugar. Quantas pessoas você trouxe para aqui? Pois é. Irmãos, o Brasil é um país gigantesco, muito grande. Tem dimensões de um continente. Você não precisa nem sair do país para trocar seu relógio de horário. Nesse estudo, a gente percebeu que o Brasil é o quinto país, territorialmente falando, maior do mundo. Mas você quer saber que o Brasil tem algo maior ainda que o território? Sabe o que é? A desigualdade que existe neste país é muito grande, muito grande. Tem pessoas como nós que vamos sair daqui a uns minutos por essa porta e vamos chegar em casa, muitos de nós vamos ligar o ar-condicionado, vamos escolher o que comer, se beber refrigerante ou então suco natural, né? Tomar um banho, trocar de roupa, deitar numa cama bem confortável, sabe? E tem pessoas que eu sei que muitos de vocês conhecem a realidade delas. Não precisa você viajar para a África, não, aqui mesmo. Pessoas que faz 4 ou 5 dias, mamães com 4 ou 5 filhos, comendo farinha de mandioca com água e sal. Não tem água encanada, não tem luz. Às vezes as próprias filhas são estrupadas pelo pai e fica tudo ali. Uma tristeza. Sabe o que é mais triste disso tudo? Que num rádio de 100 quilômetros você não acha nada, nem ninguém. Aqui na cidade essas igrejas brigam para abrir uma do lado da outra. Interessante esse negócio. Mas o que é mais interessante é que a palavra de Deus, para todos nós que meditamos na palavra, diz: não vos conformeis com este mundo. Você está alertando, não fique de braços cruzados, não fique apenas sentado, faça algo. Você não diz que é servo. As críticas não resolvem os problemas. O que resolve os problemas são atitudes. Qual tem sido a nossa atitude? Apenas aceitamos passivamente, não tem nada que a gente possa fazer. Mas a gente critica a educação, reclama da segurança, dos políticos, da saúde. Mas o que nós temos feito? Você sabe que você é um líder espiritual desta cidade? O que você tem feito
com esse poder que Deus tem te dado. Eu costumo dizer que as nossas igrejas estão cheias do crente 3S. Salvo, pelo menos ele pensa que está salvo, sentado e satisfeito. Está muito legal aqui, Andres, não incomoda não com esse negócio de fazer discípulos, dá um trabalho danado. Dá. Mas se você tem esses pensamentos, será que você tem Jesus no coração? A palavra de Deus diz em João 15, diz o quê? Eu sou a videira, vós os ramos. Todo aquele que está ligado a mim, esse dá o quê, irmão? Frutos, muitos frutos. Nisto meu Pai é glorificado. Será que você está em Jesus? E Jesus está em você? Irmãos, sei que o meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria menor. O trabalho que este homem faz, o trabalho que este outro homem faz, o trabalho que tantos homens de Deus fazem, talvez seja uma coisa pequenininha, se você olhar de cima, é insignificante. Mas uma gota no oceano, uma gota aqui, nós não conseguiríamos perceber a diferença. Sei que meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem essa gota o oceano seria menor. Essa frase contém muito mais do que nós conseguimos imaginar. A palavra do Senhor diz que mais vale uma vida do que o mundo inteiro. Mais vale uma vida que todos os seus planos, que o seu carro, que a sua casa. Mais vale uma vida que isso tudo. A palavra de Deus diz: nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A palavra de Deus diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A palavra de Deus diz que nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, senão para servir e dar a sua vida em prol de todos nós. O que nós temos dado? Será que nós temos dado o que nos sobra? Com quem mais você se parece? Com a viúva ou com os ricos? O que você tem dado para a sociedade? Para você achar que nós temos essa moral toda de criticar os outros. Bandido, ladrão. O que nós temos feito? Será que a igreja brasileira, uma das igrejas mais fortes do mundo, pelo menos em quantidade de pessoas, pelo menos nos registros estadísticos, será que se essas pessoas de fato estivessem vivendo para a glória do Senhor, o Brasil estaria dessa forma como está? Eu tenho sérias dúvidas. Eu acredito no seguinte: dentro da igreja nós temos duas igrejas. Temos a igreja que vai para o céu e a igreja que vai ficar. Dentro da igreja nós temos o joio e temos o trigo. Você não consegue perceber a diferença entre um e outro. Só percebe se você pegar. Você vê que um tem fruto e o outro não tem nada. Só tem aparência de trigo, mas não é. Quem você tem sido? Erguei os vossos olhos e vede, os campos estão brancos. A palavra de Deus diz isto. As pessoas estão sedentas pelo Evangelho. As pessoas querem ouvir falar de Jesus, não de religião, de Jesus, do amor. E as atitudes têm muito mais poder que as palavras. A palavra de Deus diz que nós somos cartas vivas de Deus.
Será que as pessoas têm lido Jesus através das suas atitudes? Ou será que a outra palavra que Paulo diz, por causa de vós, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios? Nós que estamos aqui dentro, temos muito mais poder de destruição quando nós vivemos uma vida dissoluta do que aqueles que não acreditam. Você sabia? Mas você sabia também que você, pelo mínimo, você recebe 2 vezes por semana doses tremendas da palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz: a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. O quanto você tem recebido? O quanto você tem dado? Nós vivemos com o que recebemos, mas marcamos as vidas das pessoas com aquilo que nos damos. O que é que você tem dado? O quanto você tem dado? O Billy Graham, ele leu a Bíblia centenas de vezes. Ele foi um homem que abençoou muito este Brasil e outros países. E ele, lendo a Bíblia várias vezes, ele diz que não achou lugar nenhum onde diga que aquelas pessoas que estão se drogando, se prostituindo, que para elas virem aqui não. Diz que para nós irmos até eles, ele achou muitos lugares na Bíblia onde diz que é para nós irmos até eles e pregarmos o Evangelho, fazermos a diferença. Missões, se não agora, quando? Se não aqui, aonde? Se não nós, quem é que vai fazer as missões? A maçonaria? Os católicos? Os macumbeiros? Os políticos? Quem é que nós estamos esperando que façam aquilo que compete a nós? Quem é que vai pregar a palavra de Deus para essas pessoas? A palavra de Deus é a que tem poder de libertar o ser humano, de curá-lo, de salvá-lo da morte eterna. Desde que eu morri para o mundo, já ouvi exímios pregadores falarem mensagens tremendas. Quando eles acabavam de pregar, eu me sentava do lado e conversava com eles concisamente o meu testemunho. Eles falavam para mim: Andressa, agora você precisa ganhar tesouros nos céus. Eu fico pensando até hoje nesses tesouros. A palavra de Deus diz: aonde estiver o teu coração, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Aonde está o seu coração? O que motiva você a estar aqui nesta noite? Se não for servir ao Senhor, você está no lugar errado. A salvação é de graça, André. Não, é pela graça. Mas o discipulado custa tudo que nós temos. De repente você pensa que tem um carro bom, tem uma casa ótima, uma família legal. Mas a única coisa que você tem de fato e de verdade chama-se tempo. E o tempo não é um recurso renovável. O tempo passa e passa muito rápido. Olha esse jovem ali de camisa rosa. Ele está com os cabelos brancos. Se olhar para esse jovem aqui de camisa azul, ele está perdendo os cabelos. Você está rindo? Olha no espelho. As rugas começam a aparecer e as forças começam a se diminuir. Qual é o legado que nós temos deixado para o Brasil? Casas, carros, dinheiro, conhecimentos. Invista o seu tempo em vidas, pois elas vão para o céu. Invista os seus recursos em vidas, pois elas vão para o céu. A missão é feita, tem alguém que organizou as missões com muita sabedoria e criou 3 grupos. Diz: a missão é feita com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e as mãos dos que ajudam. Você pode e deve orar, ajudar e ir. Tem todo o ano para você fazer isso. Passar uma passadinha em cada grupo desse. Se nós que vivemos nesta geração
não alcançamos a mesma com a semente do Evangelho, então nós teremos fracassado com a missão que nos foi delegada por Cristo Jesus. Evangelismo é uma igreja crescendo onde está. Missões é uma igreja crescendo onde ela não está. Aonde eu vou, você talvez nunca na sua vida coloque os pés. Mas aqui onde você fica, eu não vou ficar, eu vou embora daqui a pouco. É você que tem que pregar. É você que tem que evangelizar. É você que tem que orar. Não existe maior bênção do que ser uma bênção. Missões é um dever de todos nós, irmãos. O apóstolo Paulo diz: digo isto, que o que pouco semeia, pouco colherá. O que muito semeia, muito ceifará. O quanto você tem semeado? Fique em pé que eu quero orar com você, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz, em Romanos 11, o último versículo, versículo 36, diz: tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Seu tempo, seus recursos, sua vida, tudo é dele. Reflita o quanto você tem investido parte de você no reino. E seja sincero. Vamos orar e depois vou devolver a palavra para o responsável. Altíssimo Deus, estamos aqui, nós, os teus filhos, e talvez alguns que ainda não te conhecem. Nós rogamos, ó Deus, que eles venham a te conhecer. Pedimos, ó Deus, que uses as nossas vidas como resposta ao clamor do teu povo e daqueles que não te conhecem. Ó Deus, nos perdoa. Nós, nesta noite, temos visto mais uma vez o quão pouco nós temos feito. E rogamos a Ti, ó Deus, que nos ajudes. Ajuda nós, ó Deus, para que nós possamos viver conforme a Tua palavra nos orienta. Reviste estes homens que estão de frente neste trabalho, ó Deus, esta tarefa árdua de fazer discípulos, de pregar o Teu Evangelho, de amar as pessoas. Ó Deus, dá sabedoria a eles, capacita eles com amor e com paciência. Oh, com paciência, Deus. Traspassa os nossos corações nesta noite, ó Deus. Nos ajuda a poder olhar para nós, olharmos nós internamente, ó Deus, para dentro de nós, e que nós possamos ser sinceros, ó Deus, conosco, e poder reconhecer que nós podemos e devemos fazer mais, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, ajuda a Tua igreja, que eles possam, ó Deus, fazer discípulos, para que assim, daqui até o 2030, esta igreja possa ter se multiplicado, ao ponto, Deus, de ter alcançado toda esta cidade. Nós te amamos, Senhor, e agradecemos pela rica oportunidade de estarmos reunidos neste lugar e ter ouvido mais uma vez a Tua palavra. Nós oramos, ó Deus,